Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, o discípulo do amor, capítulo 14, versículo 6, vai ser o texto base para nós aprendermos algo da parte do Senhor. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6, ele é um texto universal. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, é igual o João 3,16. Todo mundo vai saber de qual é salteado esse versículo. E Deus nos deu uma palavra em cima desse versículo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, esse texto de João 14, 6 é um texto que o Senhor dá uma direção acerca do que os discípulos devem fazer, devem seguir, devem entender acerca do plano da salvação. Você vai ver que nesse mesmo versículo, Jesus junto com a sua equipe, porque bem sabemos que o Senhor Jesus, ele teve que formar uma equipe aqui nessa terra. Ele pegou os menos prováveis e fez dos menos prováveis homens e mulheres que marcaram uma geração. Homens e mulheres que nós, até no tempo de hoje, falamos acerca deles. Homens que a vista humana não tinha como marcar uma geração, marcar uma sociedade. Só que Jesus, ele escolhe os menos prováveis. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E aí nós percebemos que esses homens, eles começam a viver, a caminhar com Jesus. E no capítulo 13, Jesus começa a falar acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição. Ele começa a falar que é necessário ele ir para o Pai, para que ele possa enviar o Consolador, ou melhor dizendo, o outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade. Então ele começa a ensinar: olha, eu tenho que ir, e eu vou ter que ir para trazer, ou para enviar o Consolador, o outro Consolador. E aí chega no versículo, no capítulo 14, do versículo 2, a gente vai entender por que o Senhor teve que ir. Foi só para enviar o Consolador? Não. No versículo 2 de João 14 vai dizer o seguinte: Jesus falando: na casa de meu Pai há muitas moradas, ou muitos aposentos, ou muitos quartos. E ele continua: se assim não fora, se assim não fosse, eu não teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Ele está dizendo, na incumbência de ser o noivo da igreja, ele está dizendo que é necessário ele ir preparar um aposento, preparar um quarto, preparar um lugar para receber os seus discípulos, para receber a sua noiva. E no costume judaico funcionava assim o casamento. Até um tempo atrás, mas no costume judaico funcionava assim: aquela família ia na casa de uma família conhecida. Então aquela família muitas das vezes falava que tinha um filho solteiro e queria casar com aquela filha daquela família. Então eles faziam uma aliança familiar. E então aquele homem, ele tinha até 12 meses para preparar um lugar para ele morar junto com a sua noiva, ou a sua futura esposa. Se ele já tivesse um lugar preparado, esse período poderia ser reduzido. Então a família ou o noivo dava um dote. Eu não sei se hoje já dão dote, não dão, né? Então dava um dote, né, para a família da noiva, para custear a despesa da festa, para custear algumas coisas. Então dava-se um dote muito gordo. E aí, após dar esse dote, a família se retirava, o noivo se retirava, e passava esse período. E aí a moça, ela, como está comprometida, ela acendia uma lamparina na janela da sua casa. E aí quando passava os irmãos, né, estava dizendo assim: olha, essa moça é comprometida porque tem uma lamparina acesa, ela está comprometida com alguém. Já avisando porque tinha muito fura-olho naquela época também.
É verdade. Então os furaores de plantão iam saber que não poderia mexer com aquela moça, porque ela já estava compromissada, né, numa aliança de noivado com uma outra pessoa. Mas além disso, quando chegava um certo período que o noivo falava que ia vir, não falava o dia, não falava a hora, mas falava o período, essa noiva mandava um sentinela para a porta da cidade. Então quando o noivo vinha, o sentinela começava a gritar: lá vem o noivo, lá vem o noivo. E aí aquela moça, ela começava a arrumar algumas coisas. E aí tinha as suas parceiras, suas amigas, que iam com lamparinas, para quando ele chegava, sempre ele chegava no final da tarde ou à noite, era costume do noivo chegar pela parte da noite. Aí as moças vinham com a lamparina clareando o caminho do noivo até a sua noiva. Aqui está entendendo? Ok? Alessandro, o que isso quer dizer? Nós confundimos muitas das vezes a parábola de Mateus 25. Mateus 25 vai contar a história das 10 virgens, ok? Das 10 virgens. Não fala que as 10 virgens é a noiva de Cristo, ok? O texto quer trazer um outro entendimento, quer trazer sobre preparação, porque bem sabemos que a noiva, nesse contexto de Mateus 25, é Israel. Mas aqui trazendo no contexto dessas 10 virgens, que 5 tinham as lamparinas acesas e com azeite, e outras 5 imprudentes não tinham, quer dizer o seguinte: no nosso costume aqui é que o noivo espera a noiva, não é isso? O noivo espera a noiva. E aí no costume judaico não é assim, é a noiva que espera o noivo no altar. Então a noiva tem que estar já preparada, adornada, para quando o noivo chegar, ele enfim concluir aquela aliança de casamento. Então essas 10 mulheres, Deus falou sim nessa parábola aqui, essas 10 mulheres é acerca de que a igreja tem que estar preparada, porque Paulo vai dizer, obrigado Dani, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, que a noiva é a igreja de Cristo, amém? E aí, nesse Mateus 25 está dizendo o seguinte, que se nós não estivermos preparados, esperando o noivo no altar, possa ser que ele chegue e seja tarde demais, possa ser que ele chegue, porque o período nós vamos saber qual é o período, ok? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o período nós sabemos. E se nós não estivermos preparados para a volta de Cristo, temos um grande risco de ficar. Mas eu creio que você e eu não vamos ficar, nós vamos subir junto com o Senhor, amém? Porque temos que estar preparado, azeite e lamparina acesa. E o que é azeite e lamparina acesa? É a busca pelo Espírito de Deus, é a busca pelo Senhor, é a busca de entender que temos que nos preparar dia por dia. Eu não estou falando ser uma pessoa perfeita, porque você e eu nunca vamos ser, nessa terra não, sempre vamos errar em alguma coisa, mas nos esforçarmos em cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus, de buscar, de orar, de ler, de meditar, de ajudar, de amar. E é assim que você consegue ter azeite, é assim que você consegue deixar a chama do primeiro amor acesa no seu coração, o amor por Deus. E aí avançamos um texto que essa bênção, ela foi estendida não só para Israel como noiva, mas para nós que somos os gentios. João capítulo 1 versículo 12 vai dizer: ele veio para o que era seu, os judeus, só que eles não receberam quem? Jesus, não receberam Jesus. Então ele deu o direito de todos que crê nele serem chamados filhos de Deus. Quem aqui crê no Senhor? Então você é um filho de Deus, você recebeu, você tornou-se um filho de Deus. E antes eu não era? Não, antes você não era, eu não era. Éramos criaturas de Deus, passamos a ser filho de Deus com uma condição: de quando eu recebo Jesus, aí eu passo a ser filho
de Deus. E aí, quando chega no versículo 4, o Tomé, sempre ele, Tomé fala: Senhor, o Senhor vai para o céu, vai preparar lugar, mas nós não sabemos o caminho que seguir. Que caminho eu tenho que seguir para poder ter a vida eterna? E o Senhor fala: Tomé, você está brincando comigo, rapaz. Você está andando com o caminho, você está andando com a vida, você está andando com a salvação, com o verbo que se fez carne. Tu está perguntando qual é o caminho. E aí vem o versículo famoso, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, de maneira geral, não estou falando de ninguém aqui, pelo amor de Deus, mas de maneira geral, tem muitas pessoas que estão andando com Cristo, mas não sabem para onde estão indo, não sabem qual é o caminho que está seguindo. Está com o Senhor, mas não sabe o caminho. Mas graças a Deus, que eu creio que você é um leitor da palavra, amém? Eu creio que você busca o Senhor, e você sabe o caminho que está seguindo e aonde você vai chegar. Diga: a eternidade com Deus. Esse é o caminho que eu e você vamos alcançar, se nós perseverarmos. E aqui eu quero trazer um tema, pode colocar o primeiro slide, por favor. Quero ter vida eterna, ou vida eterna. Volta lá, querido. Meu Deus. Primeiro slide. Vida eterna. É um tema porque muitas pessoas buscam hoje uma vida eterna. E como ter uma vida eterna, você vê aquele jovem rico buscando: Senhor, como eu faço para ter a vida eterna? Você vê o próprio Nicodemos, um conhecedor da palavra, perguntando: mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Através do novo nascimento. No teu espírito, quando você aceita Jesus, você nasce no teu espírito, e a Bíblia afirma que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e testifica que agora Ele é um com você, amém, queridos? Aleluia. Aí Ele começa a fazer uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora, porque eu nunca vi transformação acontecer de fora para dentro. Acontece no nosso interior, e isso vai ser refletido no nosso exterior. Mas avançando, quando fala de vida eterna, tem duas linhas teológicas que falam acerca disso. Você pega aqui em 1534, um homem chamado João Calvino, ele começa a ensinar sobre a predestinação. Ele fala que Deus, Ele escolhe quem vai ser salvo, e aí nasce a doutrina calvinista. Ou seja, Deus agora vai decidir quem Ele quer salvar. Você vai ser salvo, você não. Você vai ser salvo, você não. É uma predestinação. Então Calvino pregou sobre isso. Uma outra linha, refutando o calvinismo, foi feita em 1600 por um homem, Jacobus Arminius. Ele criou a ideia de que o homem, ele pode resistir a ação do Espírito Santo, ou seja, o homem tem livre-arbítrio. Então ele decide em seguir Jesus ou não. E é nisso que nós acreditamos, que eu e você temos o livre-arbítrio, sim ou não? E você decide em seguir Jesus ou não. É uma escolha nossa, porque a salvação está para todos, mas nem todos querem a salvação. Ou seja, o presente chamado salvação já foi entregue à humanidade, e eu decido se eu vou abrir o presente ou não. Uma vez que eu abro o presente, uma vez que eu aceito Jesus, eu vou começar a desfrutar do que está nesse presente. Quem está comigo, diga amém. Então, queridos, é isso que nós entendemos acerca da salvação. O arminianismo vai apontar isso sobre o livre-arbítrio, e a pessoa decide em seguir ou não Jesus. Mas eu não estou preocupado se a pessoa é calvinista ou não, se a pessoa é arminista ou não. A pergunta é: essa pessoa, ela está tendo uma vida transformada?
essa pessoa está vindo numa crescente com Deus, porque é isso que vai determinar a nossa transformação, porque o Evangelho é transformação. Quem tem encontro com Jesus verdadeiro, ele não consegue praticar o que fazia antes, porque ele vai se sentir envergonhado. Então, queridos, não importa se é um ou se é outro, o importante é saber se essa pessoa está tendo uma vida transformada. Eu sinto a presença de Deus aqui muito forte, e quando isso acontece, meu irmão, é um lugar propício para acontecer milagres. E aqui você vai ver, Alessandro, então como é que é um processo. Você vai ver que quando o Senhor ele chama os 12 apóstolos, os 12 discípulos, você vai ver um homem chamado Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro experimentou milagres com Jesus, mas Pedro não era convertido. Espera aí, está brincando comigo? Não, eu vou ler o texto para você. Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante, vai dizer, Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirindar como um trigo, para peneirar como um trigo, para te sacudir como um trigo. E eu roguei repreendendo Satanás, é isso? Não. Ele fala: e eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça, para que quando tu se converteres, anunciar aos teus irmãos. Quem está comigo? Pedro ainda não tinha se convertido, irmão. E por que Pedro não tinha se convertido? Porque faltava algo em Pedro. E o que faltava em Pedro? Meu Deus do céu, o que faltava em Pedro era o amor. Mas observa que Jesus, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que é necessário ele se converter. E o Senhor não repreendeu, porque Pedro ia passar pelo deserto. Deixa eu falar algo aqui. Muitas das vezes, o deserto que você e eu vamos passar, ou você já passou, ou você está passando, ou você passará. Esse deserto nada mais é para te deixar mais forte. Tem desertos, irmão, que é difícil demais. Tem deserto que você chora, que você clama, parece que não vai terminar. Deixa eu te dar uma dica por experiência: persevera, porque o deserto não é morada, o deserto é passagem. Porque no final dessa passagem pelo deserto, vai ter um banquete te esperando. Deus tem vitória para te entregar, mas Ele só pode te entregar se você passar pelo processo. Então, não reclame se chegar aos desertos da vida, seja financeiramente, seja familiarmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Não reclame, levante a cabeça, em frente, de cabeça erguida. Não vai andar de cabeça abaixo não, irmão. Eu estou falando isso por experiência empírica mesmo. Antes de cabeça erguida. Vamos falar assim: mas tu não está passando. Eu estou passando por isso, mas eu estou de cabeça erguida porque eu sei quem eu estou servindo. Um Deus fiel. E aí você consegue passar pelos desertos da vida de uma maneira mais tranquila, sabendo que tu não está sozinho. Vamos avançar. Então o que faltava para Pedro? Faltava o amor. Pedro faltava ser amado. Pedro faltava distribuir amor. Quando Pedro ele se desvia, ele se afasta do Senhor, Jesus tem aquele discipulado profundo com Pedro e faz aquela grande pergunta que todos nós sabemos e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Mas tu me ama mesmo, Pedro? Não, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Jesus estava falando: Pedro, a pessoa que me ama vai amar o que eu amo, e o que eu amo são pessoas. Foi por isso que eu vim à terra, foi por isso que eu morri e ressuscitei, por causa das pessoas. E quando Pedro entendeu isso, Pedro se converteu naquele momento.
depois foi cheio do Espírito de Deus e começou a fazer a obra do Senhor com autoridade. Aleluia. E o amor é importante porque o próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante, ele vai falar o que é o amor. Ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso é o amor. Quantos aqui são apaixonados por Jesus? Quantos aqui amam Jesus? O amor. E esse amor, ele é visto quando na minha casa, com os meus amigos, no meu trabalho, esse amor tem que ser visto em mim, manifesto. Porque eu fico muito assim quando a pessoa guarda rancor de alguém, quando a pessoa guarda mágoa de alguém e fala assim: eu não consigo perdoar. 100% de certeza essa pessoa não busca a Deus, essa pessoa não lê a palavra, essa pessoa não ora, essa pessoa não tem comunhão com Deus. Por que tu sabe disso? Porque Deus é amor, e se eu estou perto do amor, eu vou transmitir amor, eu vou perdoar, eu não vou guardar rancor, porque é amor. Por isso pessoas que estão mais próximas de Deus são mais fáceis de perdoar outras pessoas. Quem está comigo? Quando tem uma pessoa relutando muito para perdoar alguém, pode escrever: essa pessoa não tem tempo com Deus, porque Deus, Ele é o próprio amor. Diga amém. Então tem pessoas que não querem amar, não querem passar pelo processo. Aí a pessoa vê o quê? A pessoa vê a borboleta voando, mas antes de ser borboleta, a pessoa era o quê? Lagarta. E aí? A lagarta decide se ela vai passar pelo processo do casulo ou não, porque o processo do casulo é dolorido. Mas se a pessoa decidir passar pelo processo do casulo, quando o casulo arrebentar, meu irmão, vai tornar-se uma linda borboleta e vai começar a voar sobre os problemas, sabendo que agora é mais forte, sabendo que agora enxerga mais longe, sabendo que agora é mais bela. Amém, queridos? Diga assim: eu vou passar pelo processo. Agora já com mais fé, diga assim: e eu vou vencer. Diga assim: eu vou vencer. Só que vai vencer, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí Mateus capítulo 22 vai dizer acerca disso: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. Este é o grande primeiro mandamento: amar a Deus. Amém, queridos? Aleluia. E agora no texto você vai entender que o Senhor fala assim: olha, eu vou enviar o Consolador, mas eu vou preparar moradas. E ele diz: eu sou. A próxima imagem, por favor, do eu sou. E esse eu sou, ele vai aparecer lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés, um homem chamado Moisés, passou 40 anos dentro de um palácio. Moisés era experimentado em guerra. Moisés falava vários idiomas, era um poliglota. Moisés era um cara, mas Moisés no seu caminhar ele tem um erro, ele mata uma pessoa, então ele foge para o deserto. Então ele passa 40 anos no deserto. Só que tem um povo clamando por salvação, um povo clamando por libertação, um povo que está escravizado por Faraó. Então Deus cria uma situação, Ele cria uma sarça, que ela queimava, mas não se consumia, ela ardia, mas não se consumia, a sarça ardente. E aquilo chamou a atenção de Moisés ao ponto de caminhar para mais próximo da sarça. E quando chegou mais próximo da sarça, o Senhor falou o que para ele? Moisés, tira a tua sandália, querido, porque o lugar que tu está pisando é santo. Então Moisés começa a olhar para aquela sarça,
E quantas vezes o Senhor não cria sarças para chamar a nossa atenção, porque nós não paramos para ouvir Deus. Quantas vezes Deus cria uma situação para chamar a sua atenção, porque Ele quer te entregar algo, mas Ele pode entregar algo porque muitas das vezes nós não tiramos tempo com Ele. Aí Ele cria uma situação muitas das vezes não tão agradável, para que possamos parar e falar: Senhor, eu estou numa situação difícil, Tu podes me ajudar? E o Senhor pode estar pensando assim: mas não era para te passar por isso nunca. Então eu buscasse todos os dias, porque é te dar direção, instrução acerca do que fazer quando chegasse o problema, já estaria preparado. Então Moisés agora tem esse encontro com Deus, tem esse encontro com o próprio Deus, e começa: Moisés, você foi chamado para libertar o povo. E Moisés começa a dar desculpas para Deus. Mas Deus, Ele é especialista em mostrar para a pessoa que ela pode muito mais do que pensa ou imagina. Deus é especialista em despertar os gigantes que existem em nós. Meu irmão, deixa eu te falar, dentro de você e de mim tem um gigante tão grande, e às vezes nós não percebemos que temos esse gigante. Um gigante que vai se levantar para enfrentar toda e qualquer dificuldade. E Deus, Ele é especialista em despertar esse gigante. Lembra de Gideão? Gideão estava lá escondido com medo, e Deus chega com uma palavra de afirmação: homem valoroso, valente. Pô, peraí, o cara não está se escondendo? A vista humana está se escondendo, mas para Deus ele já é um valente. Por quê? Porque Deus está te vendo lá na frente. Ele está vendo que você é um valente dele, está vendo que você vai vencer. Ele já sabe o teu futuro, querido. Ele sabe que você consegue. Só persevera. É difícil, mas persevera. Você vai conseguir. Amém, queridos? Mas lá no eu sou, ele vai dizer: mas Senhor, mas quando eu chegar lá e perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Foi uma pergunta sábia de Moisés, porque naquele tempo existia vários deuses. Eles poderiam confundir qual Deus que agora ele é para ele seguir. Aí Deus fala em Êxodo 3,14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Pode ir passando, Moisés, deixar nos pontos aí. E eu fiquei pensando, então quer dizer que Deus agora se deu um nome. O nome de Deus é eu sou. E estudando um pouquinho a palavra, eu fui para o original. E no original, essa palavra eu sou o que sou é Yehi, Asher e Yehi. Isso quer dizer o que, pregador? Eu serei o que serei. E da onde veio isso? Aí vamos lá para o tetragrama. O nome de Deus, você já viu em algum lugar? O nome de Deus é YHWH. É um nome com consoantes que não tem como você e eu pronunciar, não é verdade? Como eu pronunciar esse nome? Não tem como. Mas cada letra tem um significado. Você vai ver que na leitura judaica se lê da direita para a esquerda. Nós lemos da esquerda para a direita. Lê da direita para a esquerda. Então a primeira letra é Yud. Yud para o nosso português traduzido seria será. Rei seria foi. E Faver sou ou é. Por isso que ele diz: olha, eu fui, eu sou e eu serei aquilo que você precisar. Moisés disse ao povo o seguinte: eu serei o que serei, o que eles estiverem precisando eu serei para eles. Amém, queridos? E o que eu serei? Eu serei o Jeová, eu serei o Senhor Jireh, o Deus que proverá, o Deus que proverá no deserto, o Deus que proverá comida no deserto, que proverá água no deserto, que proverá vestimentas no deserto. Eu sei o Deus que proverá. Lembra de Abraão? Abraão, quando é solicitado o sacrifício do seu filho, Isaac está caminhando com Abraão na barra de uns 15
há 18 anos, está caminhando. Ele fala assim: papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas cadê o sacrifício? E aí vem a frase famosa: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Deus está dizendo bem para você, meu irmão, Ele vai prover na tua vida, Ele vai prover na tua casa, Ele vai prover no teu trabalho, Ele vai prover, porque Ele continua o mesmo, o Deus provedor. Mas aí, Senhor, depois, diga que eu serei o quê? Eu serei o Senhor Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26, quando o povo obedecia, trazia sacrifícios, nenhum do povo de Israel ficava doente. E quando pensava em ficar doente, Deus já estava curando. Amém, queridos? É o Deus que cura, é o Jeová Rafá, é o Senhor que sara. E Deus, muitas das vezes, Ele quer sarar feridas que nós temos em nossa alma, e nós carregamos em nossa alma uma palavra que foi dita ou foi maldita sobre nós. E tem pessoas que às vezes carregam essa palavra. Deus, Ele quer sarar nessa noite. E o que Ele será? O Senhor em si, o Senhor é a minha bandeira. Meu Deus, o Senhor é a minha bandeira. Queridos, deixa eu te perguntar. Aliás, pergunta para o teu irmão aí: qual é a bandeira que você tem levantado? Pergunta para ele: qual é a bandeira que você tem levantado? Aí fora há muitas bandeiras que não são de Deus. E a pergunta é: qual é a bandeira que você está levantando? Qual é a bandeira que você decidiu levantar? Esse papo, estamos em família, eu vou falar. Posso falar? Esse papo, não, eu não vou me posicionar porque eu não quero ofender ninguém, hein, irmão? Você levanta uma bandeira, e quem levanta uma bandeira se posiciona. Quem levanta uma bandeira se posiciona. Ah, não, vamos respeitar todo mundo, mas eu não vou engolir tudo de todo mundo, porque levanta uma bandeira e é a bandeira de Cristo. E se aquela bandeira que está lá vai de contra a palavra do Senhor, essa bandeira eu não vou usar. Pode ser bandeira de partido, pode ser bandeira de time, pode ser qualquer bandeira. Se vai contra a palavra do Senhor, essa bandeira eu não uso. Me está comigo? Você vê nas escolas, nas faculdades, uma guerra ideológica, uma imposição ideológica. Respeitar é uma coisa, eu fazer parte é outra. Eu respeito a posição daquela pessoa, o que ela quiser ser, o que ela acha que ela é, problema dela. Mas também eu sei quem eu sou e quem eu estou servindo. Da mesma forma que ela quer respeito, eu quero respeito também. E eu não vou aceitar imposição de ideologia de gênero. Quem está comigo? Porque eu levanto uma bandeira, a bandeira de Cristo, a bandeira da palavra. Eu tenho um filho, o Alessandro Davi. Ele vai ser bem ensinado, bem treinado mesmo. Ele vai aprender a respeitar as pessoas. Ele não vai aprender a ser vítima da sociedade, não. Ele não vai aprender a levantar a bandeira que não seja a bandeira de Cristo. Ele vai aprender o caminho que deve andar. Amém, queridos? Levante a bandeira de Deus. Para quem conhece, sabe que gosta de jogar uma bola. A gente tenta. E lá na bola onde eu brinco, termina a bola, a turma vai fazer o quê? Beber. Eu vou, pego um copo de água, fico no cantinho. Sabe o que acontece? Alguns começam a chegar perto de mim e rodear. E começa a conversar sobre o jogo, foi isso, foi aquilo e tal. E do nada, alguém pergunta acerca de Deus. Por que pergunta?
Porque Ele sabe que eu levanto uma bandeira, a bandeira de Cristo. E aí é uma oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Amém? Diga assim: eu levanto, diga com fé, eu levanto a bandeira de Cristo. Só que levanta a bandeira de Cristo, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Meu Deus. E aí, Moisés? Diga para ele que eu serei o quê? Kadesh, o Deus que santifica. Aí você vai ver Levítico capítulo 20, versículo 7. Sejam santos porque eu sou santo. Santo no sentido de ser separado para Deus. Santo porque o sangue do Cordeiro me dá essa condição de ser separado para Ele, ser exclusivo dEle. Por isso que 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos o quê? Nós somos a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, resgatado, tirado das trevas, vindo para a luz. Para quê? Para anunciar o quê? As virtudes, o poder daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Aleluia. Você é santo porque você é separado. Deus te separou. Deus quer algo contigo. Deus quer um relacionamento contigo. Deus, Ele quer intimidade contigo. Porque Deus, Ele é santo. E Ele permitiu o Filho dele morrer na cruz, ressuscitar, para poder te fazer santo. Aleluia. Glória a Deus. E para fechar essa parte aqui, o que mais serei? Jeová Shalom, o Senhor da paz. O Senhor é a nossa paz. Aí Isaías vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 9: eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Aí Jesus vem, aí libera uma outra palavra e diz: eu vos deixo a paz, mas não a paz que o mundo dá, porque é uma paz passageira. Eu vos deixo a paz, a minha paz, a paz do Senhor. A paz que faz você descansar em meio a uma tempestade, sabendo que você não vai naufragar, porque Deus está contigo naquele barco. Aleluias. Paz. E às vezes passamos por dificuldades, eu não sei você, passamos por dificuldades, meu irmão, que para dormir é uma luta. Às vezes tem problemas que vêm e você não consegue dormir. Quem já passou por isso? Não estou sozinho, estamos juntos. E o que fazer? Meu irmão, deixa a paz se manifestar dentro de você. Eu digo por experiência. Eu falei: Senhor, eu estou preocupado, está assim, assim, assado, está acontecendo isso, isso e isso. Não está fácil, me ajuda. Tu sabe que eu sou pequeno, que eu sou fraco, sabe que eu não consigo. Eu fui sincero com Deus, porque a oração forte é a oração sincera. E aí a paz em pessoa entra no quarto, manifesta a paz, e você dorme até chegar no sono zen. Amém, queridos? Deus está dizendo: eu trouxe a paz para você, tome posse dela, fica sossegado. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. Pela manhã ela vem, a alegria de Deus em nossas vidas. Apenas acredite que você não está sozinho. Aleluia. Próximo slide.
E ele falou: eu sou o caminho. E quando ele fala sobre caminho, ele está dizendo: eu sou o único caminho que vocês têm que seguir. Mas aí eu quero falar de alguns caminhos que nós não podemos seguir. E um deles é o caminho dos próprios desejos. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, vai dizer a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele pisou na bola. O filho pródigo vacilou. O filho daquele homem, ele desejou a morte do pai. Ele falou: pai, me dá a minha herança. E a herança só era dada mediante a morte. Ele está dizendo na entrelinhas: pai, eu quero que o senhor morra. Eu quero a minha parte, eu quero o meu dinheiro. E aí o pai, muito sábio, dá. O filho vai curtir. O filho se perde o dinheiro, se perde na vida. Aí o filho quer voltar para casa. O pai vai receber? O pai vai receber. Por quê? Porque o pai exala amor. O amor que corrige, ok? Não permite tudo, mas o amor que corrige. Porque quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige, passa a mão na cabeça. Ok, papai? Mas quem ama, vai corrigir seu filho porque quer o melhor para ele. Ok? E aí, aquele pai recebe o filho de volta no seu lar. Porque o pai ama aquele filho. E aqui nós aprendemos que não podemos jamais. Aqui o filho quis ser porque ele quis. Mas a gente vê às vezes pais, eu creio que não aqui, mas pais expulsando os seus filhos de casa. Porque o pai pisou na bola, porque o filho pisou na bola. Não faça isso. Porque o seu filho é herança de Deus. Não importa o que ele fez, corrija, mas não expulse de casa. Na época que eu fazia evangelismo no presídio, em um desses evangelismos eu conversei com uma senhora, e ela contou acerca do filho dela, fez algo muito feio, muito horrível. E eu fiquei pensando: mas a senhora não vem assim mesmo atrás do seu filho? Ela falou: eu venho, toda visita eu estou aqui com ele. E eu pensei, eu falei: eu sei por que a senhora vem. Ela: você sabe? Sabe. Por quê? Porque a senhora ama ele. Ela: exatamente, eu amo ele. Porque o amor é uma decisão e não um sentimento. E aí, é um caminho que não podemos seguir. Os nossos próprios desejos. O outro caminho é o caminho da mentira. Não siga esse caminho. Atos capítulo 2 vai contar a história de Ananias e Safira. Venderam uma propriedade, ninguém mandou eles venderem, venderam e prometeram que ia entregar X aos pés dos apóstolos, mas não entregaram. E por causa dessa mentira foram mortos. Então, querido, não minta. Esse caminho não é saudável. O outro caminho que não podemos seguir é o caminho da sedução. Ló, ele foi seduzido quando foi separado do seu tio Abraão. Ló escolheu o lugar mais bem visto, as Campinas. Mas após as Campinas estava Sodoma e Gomorra, cidades que não amava a Deus, cidade que não adorava a Deus, uma cidade totalmente corrompida, perversa, ao ponto da perversidade chegar até a Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus, Ele ouve as nossas orações com o seu nariz. Pode chegar com um aroma agradável ou não. E aí Ló se deixa levar pelas Campinas. Não consultou a Deus, porque ele não tinha costume de consultar. Que consultava a Deus era o seu tio Abraão. E por último, o caminho da traição. A gente fala que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. A gente mete a porrada em Judas, sim ou não? A gente fala mal de Judas, é um traidor.
Quantas das vezes pessoas estão tomando uma atitude de Judas? Está no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Está na faculdade, ninguém sabe que ele serve a Jesus. Está no bairro da rua, os vizinhos não sabem que ele é um discípulo de Jesus. Isso é uma forma de traição, querido. Aí Paulo vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tenha vergonha de servir a Jesus. Bata no peito com orgulho: eu sou discípulo e discípula de Jesus, e ponto final. Não ligue para a opinião dos outros, porque é dos outros que dão opinião. Não paga suas dívidas, não vive com você. No dia de sofrimento eles não estão lá contigo. Quem está lá é Deus. Então tome posse de quem você é em Deus. Então não aceite isso, tome posse que o evangelho é o poder do Senhor para a salvação. Aleluias. Então que caminho o pregador tem que seguir? O caminho da eternidade. E qual é o caminho da eternidade? É o caminho de Jesus. Eu sou o caminho. É esse caminho que eu e você temos que seguir. E nesse caminho, Deus te falar, vai ter dificuldade, vai ter problema, tá, queridos? Nesse caminho não vai ser tão fácil, porque o evangelho não é fácil. Ser cristão não é fácil. Esse evangelho que estão pregando aí, vem para Jesus que só é vitória, é mentira, tá? O próprio Jesus falou o seguinte: no mundo tereis aflição, mas levanta a cabeça e tem bom ânimo, porque eu já venci por ti. Querem pregar o evangelho de açúcar, doce. O evangelho é sal e luz, amém, irmão? É sal, é difícil, é renúncia. É renúncia, irmão. Ser cristão não é fácil não, mas é maravilhoso. É bom demais ser cristão. É bom, você vive cada aventura com Deus, meu Deus. Você sente Ele, você abraça Ele. Ele te envolve com amor que você chora, parece uma criança. Ele te dá uma direção do nada, Ele abre porta onde não tem, só para ver você passar. E se o mar estiver fechado, Ele é para você. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que tem olho, um Deus que tem ouvido, um Deus que tem boca, um Deus que tem mão, um Deus que é presente, um Deus que está conosco todos os dias de nossa vida. Aleluia. Diga: Deus está comigo. Deus está comigo. Aleluia. Aleluia. Porque Provérbios 10, versículo 9 vai dizer que o caminho do Senhor é fortaleza. Salmos 18, o caminho de Deus é perfeito. Aí o salmista no Salmo 101, versículo 100, parte B, ele vai dizer: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Aleluias. Esse é o poder de Deus. Não fique na beira do caminho. Eu conheço muitos discípulos de Jesus que não era para estar na beira do caminho, mas tem muitos que estão na beira do caminho. E na beira do caminho tu não desfruta de Deus. Na beira do caminho você não consegue enxergar e nem comer o melhor dessa terra. Na beira do caminho não tem expectativa de futuro. Lembra do cego de Jericó? Ele estava onde? Na beira do caminho, mas estava só ele? Era só ele que era cego? Não, tinha outros lá também. O problema é permanecer na beira do caminho. Aquele cego, meu irmão, ele não estava preocupado com o que iam falar dele, ele queria era Deus. Ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Deus te fala algo: quando você começa a clamar, é impossível Deus não te ouvir.
Aquele clamor fez Jesus parar. Ele teve que parar e falar: vai chamar aquele rapaz, vai chamar ele, não tem como, vai chamar ele. Só que os mesmos que foram buscar eram os mesmos que estavam criticando o cego. Não incomoda o mestre. Queridos, ninguém incomoda Jesus. Jesus não se sente incomodado quando tu chega perto dele. Pelo contrário, ele fica feliz quando você chega até ele. Ele fica alegre. Ele tem o maior prazer em sentar contigo e ceiar contigo, seja um café da tarde, ou café da noite, ou aquele bolo. Ele tem o maior prazer em fazer isso. Então nós não incomodamos Jesus. Então aquele cego, ele toma uma decisão, uma atitude, ele larga a capa, que dava autorização para ele pedir esmola. Então ele vai em direção a Jesus. E o que eu aprendo com isso? É quem começa a trilhar os caminhos de Jesus, alguma coisa acontece. Quando o cego começou a andar pelos caminhos de Jesus, o Senhor falou: o que queres que eu te faça? Senhor, só quero enxergar. Então enxerga. Aquilo que era impossível para nós, bastou um momento com Jesus para tornar o impossível possível na vida daquele cego. Por quê? Porque quem caminha com Jesus nunca mais é o mesmo. Quem caminha com Jesus vai andar em novidade de vida. Quem caminha com Jesus, ainda que passe pelo deserto, vai passar dando glória a Deus. Aleluias. Então não fique na beira do caminho, tome uma atitude. E o Senhor sempre dá oportunidades para nós sairmos da beira do caminho e entrar no caminho do Senhor. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Um dia que Deus permitiu, eu vou trazer uma mensagem sobre ela, mais detalhada. O Senhor ia para a casa de Jairo. O percurso era curto, mas ele decidiu cortar o percurso só para passar lá no lugar que era isolado, onde ficavam os rejeitados, onde ficavam as pessoas impuras. E aí ele passa por lá com aquela comitiva seguindo ele. Aquela mulher ouve acerca do caminho, Jesus. Então ela toma uma atitude: se eu só tocar na orla, só na orla, eu vou ser curado. Porque Levítico vai dizer que quem tocava na orla seria curado. É lugar de cura. E aí ela invade a multidão. Você conhece a história? Ela toca ao ponto de sair virtude de Jesus. Por quê? Porque ela decidiu seguir o caminho. E quem segue o caminho, acontece milagres. Quando você e eu vamos com uma fé em Jesus, o milagre chega, o milagre acontece. Então, queridos, não fique na beira do caminho, fique no caminho de Jesus. Aleluias. E o que eu faço? Efésios capítulo 1, versículo 13. E quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. É assim que acontece quando você entra no caminho de Deus, no caminho de Jesus. Então eu sou o caminho e a verdade. Aleluia. A verdade, ela não se encontra em qualquer lugar. Encontra no jornal? Não, irmão, boa parte do jornal são mentirosos. A verdade verdadeira você vai encontrar na palavra de Deus. Essa é a verdade que transforma. João 8, 32 vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará na família, na área espiritual, financeira, emocional, tudo. Conhecer a verdade, ela vai te libertar. Por quê? Anota isso aí. Toda pergunta que você tem acerca de qualquer situação, a resposta está na Bíblia. Pode não estar de uma maneira clara, mas a resposta está lá, na Bíblia. Sempre está lá a resposta na Bíblia. Aleluias. Então a verdade ela é valiosa.
ela é mais valiosa do que a prata, do que o ouro, como fala Provérbios capítulo 8. A palavra ela é tão importante que para a palavra hoje chegar até nós, houve morte, houve sacrifício. Hoje nós temos a palavra no nosso celular, várias versões, não é isso? Mas para a palavra chegar até nós, muito sangue foi derramado, muito sangue foi colocado à prova. Muitas das vezes nós não aproveitamos a oportunidade de ler a palavra. Até hoje tem países que é proibido o evangelho: Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Índia. É proibido pregar o evangelho, riscado a ser morto. Você sabia disso? Riscado a ser morto. Alguns irmãos lá da China, sabe como é que eles adoram? Eles adoram, eles querem cantar um hino, eles se reúnem na cela, eles querem cantar. Aí eles cantam assim, sem som. Porque se passar alguém e ouvir o som e denunciar, eles são presos e riscados a ser mortos. E nós, que temos essa liberdade de acesso à palavra, muitas das vezes não valorizamos a palavra. Não podemos, queridos, cair no comodismo. A palavra é verdadeira. Temos que nos posicionar e crer na palavra. A palavra é a nossa bússola, a palavra é a nossa régua, é a palavra que direciona, é a palavra que faz você se posicionar, é a palavra. Mas eu vou ser cancelado. Quem já ouviu essa expressão? Colocar alguma coisa vai ser cancelado. Aí muitos não falam a verdade em amor, porque tem medo de ser cancelado. Hoje está muito light. Sabe como era antigamente? Se a pessoa sustentasse a verdade da palavra, a verdade de Cristo, o cancelamento era ser jogado por um bocado de fera, era a morte. O cancelamento era ser queimado vivo numa praça. O cancelamento era ser crucificado como Cristo. O cancelamento era ser esfolado vivo. Esse era o cancelamento. Então nós não podemos ser omissos e ficar preocupados se vão me cancelar na rede social. Deixa cancelar. Mas a verdade é uma: Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei, Cristo é o Salvador. Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Pode cancelar, mas eu vou sustentar a verdade que muitos sofreram para me ter ela. A palavra de Deus, o verbo que se fez carne, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, tem pessoas, queridos, nossa geração, que não valorizam a vida. Tem pessoas que não têm maturidade, tem pessoas que se deixam levar por esse sistema podre, e não valoriza a vida. Deixa eu te falar algo aqui, e da parte do Senhor isso vai para alguém que está aqui. Não pense em se matar, não tente em se matar, porque Deus te deu uma dádiva chamada vida. Há um tempo atrás lançaram aquele jogo, a baleia azul. Quem lembra desse jogo? É a baleia do inferno, irmão. É a baleia do capeta, que desafiava as pessoas, principalmente os jovens, a fazer desafios que mexia com o seu corpo, com a sua integridade física. Pessoas que se cortavam. Eu vou me cortar, eu passei por mais um desafio. Aí chegava, não, agora o corte não é com gilete, agora o corte tem que ser com uma faca. Aí cortava a mão, pá. E aí a pessoa ficava feliz, chegava, olha, eu cumpri a missão tal. Até a baleia do inferno chegar e falar assim: agora desafio final, você vai escrever uma carta.
deixando um comentário de como você se sente, porque você vai fazer isso. Você vai se jogar de um prédio. Aí você viu vários e vários jovens se jogando do prédio. Por quê, irmão? Por quê? Porque não entenderam a importância da vida. Deixaram ser levado por um jogo do inferno. O seu corpo é templo do Espírito de Deus. Pelo amor de Deus, não se corte. Se ame. Ame a sua vida. Foi Deus que te deu. Eu já perdi muitos conhecidos, irmão. Muitos conhecidos, infelizmente muitos conhecidos. Até gente da nossa célula. Jovens mortos por causa de assalto. Isso dói, irmão, isso dói. Valorize a vida que Deus te deu. Você é muito especial. Ele te ama. Valorize. Marque a sua história. Deus te deu uma vida para você marcar ela, para você deixar um legado. A minha turma sabe, eu sempre falo que eu quero que a minha vida, eu quero marcar essa geração com a vida que Deus me deu. Eu quero ganhar pessoas, eu quero cuidar de pessoas. Eu quero levar pessoas a Cristo, eu quero marcar a minha geração. Paulo entendeu e fez isso. E Paulo vai dizer, lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, e eu guardei a fé. Por que, Paulo? Porque está guardado para mim uma coroa incorruptível, o qual o justo juiz me dará naquele dia que está próximo. Ele vai me dar uma coroa. E aí ele continua, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo marcou a sua geração. Aleluia. Paulo aproveitou a sua vida. Aproveite a vida como se fosse o último dia. O filósofo cantor Renato Russo, que cantava, é preciso amar como se não houvesse o amanhã. Quem já ouviu essa canção? Estou de olho em vocês. E é verdade. Você já pensou em viver a sua vida como se fosse o seu último dia? Experimente. Eu estou nessa vibe de viver a vida como se fosse o último. Essa pregação como se fosse a minha última. Aproveite a vida que Deus te deu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Põe a foto aí do Chosen. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, macho, Jesus Cristo, homem. Amém? Há dois mediadores? Não, irmão, não há dois mediadores, nem três mediadores, nem dois caminhos, nem três verdades. Não, há uma verdade, há um caminho, apenas uma vida, e apenas um mediador chamado Jesus Cristo, homem. E esse Jesus, Ele quer te entregar algo nessa noite. Esse Jesus, Ele quer você e eu, para passar a eternidade, ter a vida eterna ao lado dEle. Amém? Quantos querem viver ao lado de Jesus? Glória a Deus. Fique em pé e aplaude o nome do Senhor Jesus.